não existia uma lei que nos amparasse, mas mesmo assim, 900 mototaxistas foi até a STT, pintaram sua moto, despadronizou a sua moto para nada, porque nós fizemos tudo isso, mas aquele que nada fizeram continua explorando o serviço de mototáxi. Daí então foi que veio a lei e aqui essa casa regulamentou e precisamos que realmente se faça cumprir a lei. Porque hoje, senhoras e senhores, para pintar uma moto, para regularizar uma moto, nós gastamos, em média, R$ 1.000 com os impostos, com documentos, com padronização, com tudo isso. Então, o custo do mototaxista está muito elevado para que nós possamos tarifar. Defendemos a tarifa, sim, mas uma vez que só fique na cidade o regulamentado. Hoje nós temos, vereador Júnior Borges, 586 mototaxistas cadastrados, quando a lei diz que é 1.000. Então, senhor superintendente, vamos reabrir a questão e pedir para que chegue até os 1.000, essas pessoas que estão em fora irregular, vamos reabrir o cadastro para que se chegue a 1.000 mototáxis, para que eles não sejam penalizados com a atuação dos agentes de trânsito no que diz respeito no cumprimento da lei. Então, nós temos 586 mototaxistas cadastrados, só que temos somente 140 alvará e temos 348 pessoas que já fizeram o curso e falta, desses 586, 208 mototaxistas que falta fazer o curso. Então, para poder tarifar, é preciso que, primeiro, organize aqueles que já estão, porque nós estamos penalizados e não podemos mais pagar pelos que estão travestidos de mototáxi, cometendo crime, que, inclusive, o parlamentar, o Marcelino, me procurou, dizendo que ia discutir a possibilidade, Cessé, de tirar o capacete dos motociclistas e mototaxistas de Camaçari. Eu disse ao vereador Marcelino que o nosso limite é o asfalto. E nós não podemos aceitar a retirada do capacete, porque a única segurança que nós temos é o capacete. E essa casa não pode legislar sobre o trânsito, porque trânsito é Código Nacional de Trânsito e não municipal. E o Código Nacional de Trânsito diz que é obrigatório o capacete, que é a nossa proteção, que a segurança que se faça é a polícia, e não penalizando a gente, tirando a única proteção que é o nosso capacete. Por isso nós dizemos, não a retirada do capacete e que aumente o contingente de polícia em Camaçari e que aumente as blitz em Camaçari para tirar do nosso meio aqueles que estão travestidos de mototáxi, matando e assaltando. Recentemente, uma senhora pegou um cidadão travestido de mototáxi até a Glebaé e deu R$ 50. Ele evadiu-se do local, levando o dinheiro daquela senhora. Ela me procurou, eu disse a ela que ele não era mototáxi, porque mototáxi ele está regulamentado e reconhecido pela população. Mas, lamentavelmente, a população também não nos valoriza. Quantas vezes nós estamos no nosso ponto, todo padronizado, e passa uma pessoa travestida de mototáxi e aquele usuário pega aquele cidadão dizendo-se ser mototáxi. Então eu peço que reabra a questão do cadastro, já que nós temos 586 e a lei 12.000 diz que é para 1.000. Então reabra para dar oportunidade àqueles que estão na clandestinidade e passa a legalidade. Meu muito obrigado e agradeço ao vereador Júnior Borges e essa casa por ter nos convidado, mas lamentavelmente na próxima sua imagem, bote o mototaxista também, porque hoje nós somos reconhecidos, e nós nascemos e vimos para ficar. Meu muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, José Ferreira Júnior, corrigindo o nome. Eu te agradeço pela sua fala. Agora eu quero abrir para a plateia. São 10 pessoas inscritas, porque nós não fizemos no processo. Vocês têm 1 minuto e meio para fazer as perguntas. E tem que ver quem está aqui para responder. A STT tem uma pessoa aqui para responder, que é o representante, o senhor Wagner, que vai responder os questionamentos da STT. O pessoal das cooperativas de trânsito, se alguém quiser fazer alguma pergunta, também poderão responderem.
Bom dia e boa tarde, né? Pelo horário já que estamos aqui. Queria saudar a todos aqui presentes que ainda continuam aqui nesse debate importante sobre mobilidade urbana. Saudar aqui ao Bloco de Resistência, que com muita luta vem garantindo algumas vitórias para o movimento social de Camaçari, igual a essa audiência pública, que eu imagino que se fosse do jeito que os vereadores protocolaram lá no início do ano, não seria dessa maneira que está sendo. Não seria dessa maneira de esclarecimento, de denúncia e atrás de construção de um projeto novo de sociedade, um projeto novo de mobilidade urbana. Então, essa audiência está sendo dessa maneira hoje, devido à mobilização do Bloco Resistência, devido a mobilizações de início de junho. E, para ser direto, eu quero perguntar a essa casa o que essa casa vem fazendo para a abertura das planilhas das empresas de transporte. Quero saber também dessa casa por que ainda, com todo esse esclarecimento que passaram aqui, diversos ônibus ainda continuam rodando e por que, se o transporte está sendo visto aqui hoje que é de péssima qualidade, por que essa casa ainda não entrou junto com o movimento para a redução imediata dessa tarifa? Porque essa casa, em vez de propor que seja tarifa zero, quer defender meia hora do final de semana, meia aos feriados, que é só para o empresário começar a ganhar mais dinheiro do que vem ganhando. Então, eu queria dizer também que foi baixado o tempo, eram 13 minutos, né? Fica complicado. Para concluir, quero também falar aqui sobre... Então, para concluir, quero saudar todo esse bloco de resistência que vem garantindo essas lutas e quero chamar essa casa para vir para o debate real, para, de fato, vir defender os direitos do povo de Camaçari. E a camarada Cláudia que saiu, não fique muito contente com essa ajuda que a casa está disposta a dar. E quando essa galera aqui ocupou essa casa, aqui foi cerceado o seu direito de entrar alimento, foi cortada energia, foi cortada luz, teve terror psicológico dessa casa. Então, essa casa... Próximo, Ruth. Próxima pessoa. Boa tarde. Júnior, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu estou aqui representando o povo da Mangaba. Nós estamos com um problema sério com os ônibus da Mangaba. Não sim por causa dos empresários de lá. Teve uma reunião e Álvaro, que acho que deve estar aí, ele disse que o culpado é o prefeito, por nós estar sendo tão humilhado ali dentro da Mangaba, porque o prefeito não está dando condições. Então, você me conhece, você sabe que eu sou uma das fundadoras da Mangaba, e eu peço a vocês que ajudem, porque nós não queremos tirar essa empresa da Mangaba. Agora, só depende de vocês, vereador, e do prefeito. Muito obrigado. Essa pergunta está direcionada, quem deve responder essa pergunta é o senhor Wagner, da STT. Próximo. Boa tarde já, né? Eu sou da Orla, eu gostaria de saber, porque até agora, nós, todos aqui da Orla, estamos pagando R$ 3,90 para vir para a sede. Gostaria de esclarecer primeiro essa pergunta. Segunda pergunta, eu queria saber... esqueci o nome dele. Do Wagner. Wagner. Gostaria de saber também por quê, cadê a transparência? Porque não tem nada na internet sobre a transparência do quanto lucra, do custo, porque a STT não está buscando isso. O número de denúncias que foi feito aqui, eu ia perguntar, ia questionar aqui, porque a lei das pessoas que ficam em pé não é cumprida. Porém, com o número de denúncias, a gente está esperando o quê? Um acidente grave aqui, que tenha mortes aqui, né, nesse local. Esperamos que uma coisa dessa é um acidente grave, com 50 pessoas, certo, em pé, no micro-ônibus. A gente está esperando o quê? Quem vai ser responsabilizado por isso? Se tiver um acidente com essas irregularidades, você vai se responsabilizar? Só queria saber isso só. Ruth, próxima pergunta. Vai juntar todas e responder, ele está anotando ali. Bom dia e boa tarde a todos. Meu nome é Luciano, sou estudante
E ainda, na verdade, a pergunta ser direcionada ao responsável por Camaçari Card. Eu estou pagando minha passagem 1,5. Houve a redução e não tirou ainda do sistema do Camaçari Card os 5 centavos, que é um direito meu. Eu quero que isso seja resolvido o mais rápido possível. E como o marco foi cortado, vou passar o restante 1 minuto para ele falar. Mas, mediante o que passou por aqui, eu já mudei minha intervenção várias vezes, mas estou contemplado, vou passar para ele. Concluindo aqui, tem 1 minuto ainda, quero perguntar para essa casa sobre o Conselho Municipal de Transporte, que o prefeito disse que vai sair, mas vai sair de maneira bizarra, de maneira que o empresariado, que o governo vai ser maioria. Então não vai mudar nada, vai ter um Conselho de Transporte engessado, onde a sociedade civil não vai ter direito, não vai ter como conquistar suas melhoras. Então temos que rever essa maneira que foi apresentada o Conselho de Transporte e perguntar também como é que anda a unificação da tarifa da Orla, que diz que vai sair em outubro. Como é que anda? Como está a discussão? Quem está discutindo? Como vai ser implementado? Então quero perguntar para a casa isso também. E concluindo aqui, quero perguntar para o Taroba, que está ali, né? Denúncias graves. Ele que é o superintendente, então ele que está liberando, quem que está liberando, o que vai ser feito para investigar o que acontece lá dentro da STT, o que vai ser feito. Temos que ser garantido aqui os trabalhadores que estão denunciando, temos que dar todo apoio a essa classe que é oprimida todo dia nessa cidade. Então essa casa tem um dever, tem um compromisso de abrir essa casa verdadeiramente para o movimento social. Então é isso. Próximo. Eu queria 1 minuto e meio, né? Eu me inscrevi para falar, na verdade, e evidenciar algumas coisas que acontecem no transporte público de Camaçari, inclusive por achar que alguns vereadores aqui, ou a maioria, não usam transporte público, então é necessário a gente expor enquanto usuário. Na verdade, eu quero fazer um questionamento sobre o senhor Wagner. Ele falou que a prefeitura de Camaçari está trabalhando esforçadamente para resolver os problemas, né? A redução da tarifa e tal. Mas assim, esse trabalho, esse esforço, só foi 10 centavos. A gente não quer os 10 centavos. Quer tarifa zero, para deixar isso bem claro. E outra coisa, ele falou que não podemos mudar as coisas de uma hora para outra, de um dia para o outro. Quer dizer que você vai começar a mudar ou querer mudar depois que a gente vai para a rua? Você não foi eleito só porque a gente foi para a rua, não, cara. Você foi eleito muito antes. Então é preciso você trabalhar desde o dia 1º de janeiro, por exemplo. Não é de agora, não é o tipo de dia, não. Agora, minha pergunta é o seguinte. Eu uso o transporte público em Camaçari assiduamente há 2 anos. E, inclusive, assim, eu vejo muitos problemas, inclusive de segurança dentro do transporte. Que é assim, ó, o ônibus da cidade industrial, o motorista é o mesmo que recebe o dinheiro, ele que vai pegar o dinheiro da gente e ele está dirigindo o ônibus. Como é isso assim? Como isso é possível? Você não pode ligar o celular dirigindo, mas você pode receber o dinheiro do cliente, do usuário. Aí você sofre um acidente e aí? De quem é o problema? De quem é a culpa? E outra pergunta é, se nós somos obrigados a usar cinto de segurança, nós estamos nos carros, por que não podemos ficar também todos sentados, nós devemos ficar em pé nos ônibus de Camaçari, inclusive ônibus que já entraram aqui dentro da Câmara Municipal. E aí? Minhas perguntas são essas. Direcionada a todas a STT. Próxima pergunta. Boa tarde a todos. Eu sei que o descaso aqui pela população é muito grande. Eu sei que está visível tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada. E eu faço a seguinte pergunta. O que a população vai ter que fazer? Qual vai ser o tamanho da manifestação que vamos ter que fazer para obrigar vocês a cumprir os seus deveres, suas obrigações com a população? Então, assim, referente à manifestação, para, entre aspas, chamar a atenção da iniciativa privada, a gente tem que fazer as manifestações no período da manhã, no período que a iniciativa privada está dando início às suas atividades que vão gerar lucro. Enquanto a gente fizer manifestações no período da noite, que isso vai prejudicar os trabalhadores que estão chegando em casa, a gente não vai ser atendido. Então, a gente tem que generalizar toda a manifestação e colocar todo mundo no bolo. De novo, né? Para concluir mais uma vez, todo mundo quer me dar fala. Mas é tanta coisa para falar que... É complicado, viu, gente? Não, mas é o direito do jovem de passar, querido, né? A pergunta é Garanto feita por uma pessoa. Garanto o direito de ele me passar o direito de eu falar, por favor. Eu perdi 40 segundos aqui. Pois é. Você garanta. Pois é. Não vou garantir. Não, a casa não garante meu direito de falar. Você me interrompeu, você
Perdi 30 segundos só com você. Ruth, por favor, passa o microfone para outra pessoa. Não, você não tá me garantindo. Passa para outra pessoa. Passa para outra pessoa. Boa tarde a todos. Eu sou morador do Parque das Mangabas. Eu venho aqui falar o seguinte. É porque antigamente, alguns transportes que tinha lá, os moradores do Parque das Mangabas sempre faziam queixa, né? E então, aí teve um processo, aí a Mangaba vinha evoluindo, então teve uma evolução, teve uma melhoria. O transporte que está agora praticamente virou uma família, né? Todo mundo, graças a Deus, trata todo mundo bem, os pais de famílias bem. E aí chegaram alguém e disse que o transporte que está agora atualmente vai sair de lá. Eu acho que é errado, porque é um transporte que já está lá, todo mundo já está acostumado, está trabalhando. Algumas coisas tem que melhorar, porque nunca é 100%, mas está trabalhando bem. Está sendo família de todo mundo lá. Eu não acho justo tirar o transporte de lá. Então, eu, como morador do Parque das Mangabas, há 14 anos, eu sou a favor do transporte permanecer lá, não só agora, mas sempre. Valeu? Minha palavra fica aí. E parabéns aí para a Força Jovem, a galera aí que deu uma cheia aí. Próxima pergunta. Seu Castilho, Jorge Brasil, já foram, não tentou na boa tarde. Boa tarde, querido. Meu nome é Valdelice, sou cadeirante. Eu gostaria de perguntar para o STT que para prestar mais atenção nos ônibus adaptados, que as rampas vivem tudo com defeito, os cintos de segurança, nós temos que andar com a cadeira solta, riscado até um ônibus dar uma freada e a gente cair, que nem já aconteceu comigo. A pessoa não sabe operar as rampas. Ele foi subir a rampa, no lugar dele subir, recolheu. Então, eu caí da rampa. Então, eu gostaria que ele tivesse mais atenção sobre isso aí, entendeu? É só isso. Próximo, Ruth. E outra coisa, desculpa, outra coisa. Eu sou morador do São Vicente. Eu fico quase 2 horas no ônibus esperando o adaptado. E o ônibus não passa. Quando ele passa, que nem teve esses dias que a rampa quebrou, ficou mais de 15 dias com a rampa quebrada, eu tinha que subir, mandando levantar a cadeira. Eu desci do ônibus só na hora que o rapaz, Carlos, mandou levar o ônibus para a garagem para arrumar a rampa. É só isso, obrigada. Próximo, Ruth. Boa tarde. Meu nome é Jailson, sou presidente da UDEC, da União de Defesa de Camaçari. E minha pergunta é um relato também. Para Ramiro e Wagner, no caso, do STT, e a cooperativa que vocês andam junto. Realmente, teve muita mudança no transporte. Eu sou testemunha disso. Mas, como usuário do ônibus acessível, pude ver alguns erros. Como, por exemplo, na implantação dos ônibus acessíveis, não foram chamados representantes das pessoas com deficiência. Sendo assim, os ônibus acessíveis, o cadeirante entra pelo seu devido lugar, mas a cadeira do acompanhante não abre. Espero que nas próximas frotas, vocês que andam junto, STT e cooperativa, chamem o representante. Então, eu acho assim também, sobre os problemas de Camaçari. Rampa, passeio. Eu acho que é uma coisa fácil de se resolver. Eu só acho que todo mundo, a sociedade, o povo em geral, os representantes, tem que trabalhar todo mundo junto. Meio fio, vamos falar de meio fio. Eu vou subir numa rampa, eu subo numa rampa e não posso sair dela, porque lá na frente não tem rampa. Enquanto isso, poste no meio do... Então, tudo bem, eu não vou perder tempo, não. Tá bom, querido. Obrigado, querido. Há mais alguém, Ruth? Bem, a STT tem que dar as respostas. E Ramiro foi citado aqui, tem uma pergunta para o Camaçari Card e sobre a questão dos ônibus de acessibilidade
E eu vou chamar Ramiro logo para que responda e logo depois o representante da STT. Gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para dar essas informações para vocês. Informações essas que são informações técnicas, né? Eu quero dizer a todos vocês que houve sim investimento por parte das cooperativas e houve investimento no transporte público de Camaçari. Não é da agora que foi investido, né, para que vocês tenham conhecimento, só no Camaçari Card hoje foi investido 12 milhões de reais. Foi investido também na compra de veículos mais de 20 milhões por parte das empresas. Então, houve investimento, talvez não foi satisfatório ainda para atender a vocês. Eu só quero chamar a atenção das pessoas, às vezes, né, os estudantes, que muito clamam por melhoria, que às vezes clamar por melhoria é um direito de todos. Agora, quem vai pagar o preço? Porque com relação ao em 5 centavos que você paga, você fez tinha um lote de crédito a R$ 2,10, e quando a meia tarifa era 1,5. Então, você continua ainda com crédito velho lá. A partir do momento que você usar todo o seu crédito de 1,10, você passa a usar só o crédito de R$ 1 agora. Não errou, porque quando foi confeccionado, a tarifa era R$ 2,10. Então, sim, é um direito de vocês, Eu só quero que vocês responder a pergunta que lhe foi feita. Eu só quero que vocês entendam como é que é feito. Eu só quero que vocês entendam como é que é feita as coisas. Não é assim, não é eu. Por mim, os 5 centavos de vocês eram devolvidos. Quando foi criado lá, quando foi feito o lote, a tarifa era R$ 2,10. Você colocou o seu crédito lá, R$ 2,10. Hoje teve a redução, você ainda tem crédito antigo. Quando esses créditos for eliminado, você passa a pagar só R$ 1. Então, infelizmente, assim está lá cadastrado, a R$ 2,10. Gente, olha, por favor, deixa o Ramiro se explicar. Quando a tarifa era R$ 1,90 e houve o aumento, quem adquiriu o crédito de R$ 1,90 continua pagando R$ 1,90. Então, as coisas não é como eu quero. Deixa eu dizer mais a vocês. Olha, existe por parte de vocês, eu não sou contra vocês estarem cobrando hoje tarifa zero, meia passagem aos domingos. Então, essa série de coisas, agora tem um custo, tem um impacto na sociedade. Não adianta a gente querer tudo de graça, porque o serviço público é assim. O serviço público, ele existe, para que tenha melhoria, tem que ter arrecadação. Se não tiver... Senhor Ramiro, por favor, responda o que perguntaram, porque o representante da STT também tem que dar suas respostas. Pronto, perguntaram essas duas coisas, né? A tarifa de 1,10 e com relação ao carro com acessibilidade. Na compra dos veículos, houve sim a anuência do STT. Nós não compramos veículo aleatoriamente. E tem umas normas técnicas de fabricação de veículo, é uma norma nacional, onde é aplicada para o sistema de transporte. Então, a gente não vai chegar lá e dizer eu quero um carro adaptado dessa maneira. Não, é normas técnicas, que as pessoas devem entender isso. Você chega, é montado aquele veículo com a norma estabelecida que tem no país. Então, não é só chegar lá e dizer eu quero um veículo assim, com acessibilidade. Não, existe a norma, a gente adquiriu aquele veículo com as normas que existem hoje no país. Eu estou dizendo a vocês que é assim, não foi eu que adaptei aquele veículo, não. Foi comprado, só a cooperativa comprou 28 veículos novos com acessibilidade. Então, é uma norma que ela existe para quê? Para ser regulamentada. Senhor Ramiro, conseguiu concluir a resposta? Por favor, senhor Wagner. Eu quero agradecer a presença, quero dizer também que todos os que estão aqui são pais de famílias, né? A maioria são pais de família, investiram pesado no transporte e também tem que ter retorno. Não adianta só as pessoas cobrarem e jogar a culpa na cooperativa, naqueles permissionários que trabalham, que pegam os seus veículos 6 horas da manhã e vai até 10 horas para tirar o seu sustento e que chegue aqui seja jogado como se nada fosse feito. Obrigado, senhor Ramiro. Obrigado. Por favor, senhor Wagner.
Vamos lá. Pode ir. A primeira pergunta foi para os vereadores. A segunda é a respeito da moradora da Mangaba. A STT desconhece de que vai retirar a linha ou que não vai ter mais ônibus na Mangaba. Isso é uma incongruência, não sei de onde é que tenha partido isso. Pelo menos lá na assessoria técnica da qual eu faço parte, não existe essa previsão. Pelo contrário, existe a previsão de aumentar o número de linhas, de melhorar o sistema de transporte. Não sei se ela quis falar em relação à pessoa do motorista ou da empresa, mas, do ponto de vista do órgão público, isso é uma coisa incongruente. Isso aí não tem razão de ser. A questão da unificação. Teve uma pessoa que perguntou sobre a unificação, a transparência que eu falei, a planilha, não é isso? Bom, o prefeito, naquele pacote de reivindicações que eles responderam para vocês, e depois ele publicou que em 90 dias ele estaria dando uma resposta a respeito da unificação da orla. O que acontece é o seguinte: a STT já contratou uma empresa para fazer o estudo da viabilidade da unificação da tarifa. Eu reconheço que o valor é alto, mas para saber para quanto vai, tem que ter um estudo. Gente, garantam a fala do representante da STT. Deixa ele passar. Eu acho que as demandas todas que foram colocadas aqui, elas vai se gerar um documento aqui, vai se gerar uma ata aqui, e isso tudo terá que ser encaminhado. E todas as demandas que a sociedade tiver têm que ser trazidas para que a gente cobre as respostas. Então, deixa ele responder aquilo que é pertinente a ele nesse momento, e depois nós vamos fazer os encaminhamentos que têm que ser feitos. Mas temos que fazer, enquanto Câmara de Vereadores e sociedade organizada junto, nós temos que fazer. Aqui é a resposta do governo para um questionamento feito pela sociedade. A resposta dele está sendo dada. É a resposta que vocês querem? Provavelmente não. Então, nós vamos parar aqui, vamos fazer um documento e vamos encaminhar, solicitando as respostas que o governo tem que dar. É isso que tem que acontecer. Pois não, querido, pode continuar. Queridos, garantam a fala. Já é 2h da tarde. Garantam a fala dele, por favor. Garantam. Não, é por isso que é 2h da tarde. É por isso que é 2, porque não começou no horário. Garantam, por favor, a fala do mesmo. Então, como eu estava falando, a gente já procedeu, está em processo de contratação da empresa para definir a viabilidade da unificação. Quando a gente fala de viabilidade, o que o companheiro, o amigo citou, é somente um dos fatores que se leva em conta, porque a gente parte da sua pergunta para a questão da planilha. A planilha ela foi solicitada em reunião 2 meses atrás, 3 meses atrás, na reunião, para as cooperativas e para a empresa, e a gente não concordou com a planilha. Como no Brasil todo, nunca a administração pública vai concordar. Por isso, porque justamente a gente acha que tem valores que podem ser minorados, porque a administração pública defende o povo. Eu, enquanto técnico... A qual planilha? Mas a planilha do transporte, ela se encontra lá. A qualquer... Senhor Wagner, eu vou pedir ao senhor que foram feitas aí perguntas. Por favor, se atenha a responder as perguntas que lhe foram feitas. Porque as pessoas... Porque senão a gente não vai conseguir... Tá, então... Não é questão de permitir... Gente, olha, é o seguinte... Eu acho que a gente pegou aqui
e fez questionamentos à STT. Fez questionamentos às empresas de transporte. As empresas, elas têm que dar os esclarecimentos. Não foram convincentes? Júnior, não foram convincentes. Beleza. A STT está dando suas respostas, não foram convincentes? Beleza também. Agora, eles têm o direito de dar suas respostas. Não foi as perguntas que vocês fizeram? Eles têm o direito de dar, da forma que eles quiserem dar. Se está enganando ou não, calma, a sociedade está vendo tudo isso, gente. Tá, a sociedade está vendo. Então, continuando na... Gente, eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou pedir para o Wagner, que está na tribuna, parar de dar respostas. Porque se as pessoas não querem ouvir, a gente não pode continuar. Não é isso? Ele pode continuar ou não pode continuar? Então eu vou pedir ao movimento e às pessoas que deixem ele continuar com as respostas dele, por favor. Ok? Bom, continuando. Então, a questão do que se falaram da planilha, justamente por não concordar, é que a gente está contratando esse estudo. No momento que eu falei lá, e Caribé falou da criação da Comissão de Mobilidade Urbana, um dos itens que está lá é o levantamento dos dados, do levantamento preciso para se licitar o sistema de transporte. Tudo o que vocês estão questionando a respeito de planilha, a questão de localidades ainda que não tem o transporte público da maneira que se queria, isso vai ficar definido quando se fizer a licitação do sistema, que é o que hoje a STT, junto com a SEDU, está trabalhando. Então, até dezembro vai estar saindo esse edital de licitação, e isso vai proceder estudos para viabilizar. Por quê? Porque é uma questão legal. No momento em que o promotor fala de que a STT ou a prefeitura não cumpriu o TAC, ele esqueceu de dizer de que a gente fez esforços para o que era antes. Então, o fato de não ter cumprido gera-se de que a gente foi penalizado porque algumas coisas não foram a contento. Mas, no mesmo momento, se a gente for observar, em nenhuma questão o Ministério Público veio até nós durante esse tempo para chegar e questionar algo. Porque a gente sempre tem todos os relatórios, tudo o que foi feito. Tá? Em relação à pessoa que perguntou por que somente os 10 centavos. Né? Por que somente os 10 centavos? E por que vai demorar até conseguir baixar. A questão dos 10 centavos, vocês têm que entender que a administração pública trabalhou no intuito de que uma resposta a ser dada e que não impactaria tanto, mesmo por não termos os estudos, era muito pior chegar e dizer, olha, a gente vai fazer uma avaliação para ver o quanto baixa, mas é muito mais criterioso e prudente da administração pública dizer, não, a gente vai reduzir os 5% e vai analisar. Os estudos vão dizer se vai baixar. E quem vai dizer isso, somos instituições democráticas, é a licitação. Não é a STT, não é ninguém, é a licitação. Que vocês, como eu falei, vão acompanhar para e passo. A questão é, e por que a licitação já não sai agora? Porque a licitação ela tem um prenúncio de várias coisas que tem que estar pronta, que é o que estamos trabalhando. Então, muitas questões de valor da tarifa, a questão das linhas, isso vai estar facilmente disponível dentro em breve. Então, quando eu falei de que vocês vão participar na maneira de audiência e consulta pública, é porque é obrigatório ser disponibilizado. A cadeirante que falou do ônibus, a do São Vicente, né? A gente desconhece, agora a gente vai ter que ver isso. Não, vocês entendam. Responda, Wagner, pergunta. Vocês têm que entender que a gente lida com instituições. Então, é muito fácil para Wagner... Wagner, responde a pergunta. É muito fácil para
para Wagner dizer o seguinte: no momento que essa empresa descumpre, isso chega ao conhecimento da gente, existem todas as medidas a serem tomadas. Por que isso? Porque a gente não fica parado. O que eu quero dizer a vocês é que essas questões acontecem e vão sempre acontecer. Isso sempre vai acontecer. Mas se vocês não falam, a gente não sabe. Como estão aqui empresas, eu não estou aqui querendo defender unicamente o poder público, não é isso. Mas como a gente sabe, um exemplo prático da minha vivência, muitas vezes assim, o agente falou, a empresa com ônibus com pneu careca, é porque a STT deixou? Não, na vistoria estavam todos os pneus lá, novos ou em bom estado. E existem as discrepâncias. Entendeu? Existe. Então, exatamente. Tá, e quem somos nós para julgar os documentos? Concluiu suas respostas? E a última pergunta foi a questão da mobilidade, né? Que isso aí é o que o cadeirante falou em relação aos elevadores que não estavam funcionando. Como eu digo, existe legislação para ter um mínimo de ônibus com acessibilidade. A gente está almejando e vai conseguir que todos tenham acessibilidade. Para você levar em conta uma velocidade boa, há 2 anos atrás não tinha nenhum. Né? Então, hoje já temos alguns. Muito obrigado. Obrigado. Vou abrir agora a fala aos vereadores, aqueles que se inscreveram. Olha o que eu estou dizendo. Quem responde aqui hoje pela STT é a pessoa do Wagner. Do Wagner. Mas a pessoa que responde, segundo eles, a STT, é ele, Wagner. Gente, eu quero convidar o primeiro orador da tribuna, o vereador, tem 3 minutos, vereador. O vereador Elias Natan. Qual foi a pergunta? Foi direcionada a ele? Um minuto da fala, ele só tem 3 minutos. 1,5? Gente, Wagner, você se recorda da pergunta? Qual foi a pergunta, querido? Pronto, Wagner. Wagner aqui. O seu pedido, querida, eu não vou poder ceder, porque tem todos os vereadores para falar. Tudo bem, se eles quiserem ceder, tudo bem. Oh, querida, por favor, permita que responda a pergunta, querida. Olha, eu acho que não se quer a resposta, viu, Marlon? Marlon, né? Marlon não se quer a resposta, porque ele está aqui para dar. As pessoas não deixam. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, já vereador. Se perdeu tanto tempo discutindo, vamos ceder 1 minuto, que é muito mais rápido do que ficar batendo boca. Ok. Esse 1 minuto para essa jovem. Os vereadores concordam? Os vereadores concordam. Aí, gente, chegamos a um consenso, mas o camarada não consegue dar resposta. Ele não tem resposta? Você não tem resposta para dar? Vamos lá, gente. Vai responder ou não vai? Então deixa ele responder. Olha, essa questão, e tem outras questões também, que violam a técnica e que, nesse processo que a gente está preparando, nesse termo de referência, isso vai ser conformemente proibido, mas, na maioria, uma boa parte das cidades, principalmente onde se tem uma demanda de linha em que você necessita de prover o serviço e, muitas vezes, o motorista ele exerce essa função de cobrador. Isso acontece em Salvador, isso acontece em Florianópolis, acontece em vários locais. O que é que acontece? Não.
O que é que Por acontece? favor, Wagner, responda. Hoje, do em Marco. Camaçari, não são todas as linhas que está acontecendo isso. Isso a gente está tendo plano de reduzir a zero e isso fatalmente vai ser proibido num eventual processo. O que acontece é o seguinte, isso, inclusive, não é uma medida somente de transporte, é uma medida de trânsito, de perder-se a atenção do trânsito. Tanto que existe um regulamento dele receber quando está parado, dele continuar a viagem. Mas, infelizmente, o desrespeito acontece. Exatamente, muitas vezes a gente paga o preço de ter que se tomar uma atitude. E essa atitude ela tem que vir embasada em legislação, que é isso que se está preparando. Ok, obrigado. Primeiro vereador inscrito, vereador Elias Natan, do PV. Ah, sim. Minha amiga que pediu 1 minuto. A minha amiga que pediu 1 minuto. Pode questionar, querida. Microfone ali. Eu quero falar a respeito de como a audiência foi organizada. Assim, eu acho um absurdo o fato de que tudo que o povo quer, tudo que o povo quer falar, todas as atitudes da plenária são decididas de forma sem ser democrática por vocês. Porque assim, se é delimitado 1 minuto e meio, a gente não pode falar 2, porque corta o microfone. Se eu quero dar a fala para o meu amigo, eu não posso. Se eu peço uma fala para os meus representantes, eu não posso. Eles são meus representantes. Eu falando é eles falando. Eu falando é eles falando. E outra coisa. Tá todo mundo aqui com fome, não tá? Tá todo mundo com fome. Mas o que acontece é que por culpa da corrupção, tem muita gente passando fome lá fora que não vai comer quando sai daqui lá o buffet, não. Entendeu? O que acontece é isso. Não é questão aqui de estar falando de tempo, não. É que tem que resolver. Se a sociedade está aqui para resolver agora, vai resolver agora. Porque na hora que a gente ocupou aqui e ficou sem receber comida, a gente ficou sem receber comida. Ninguém estava preocupado com o tempo, não. Entendeu? Foi cortado tudo. Mas na hora que é de hora de vereador comer, todo mundo sabe falar de tempo. Entendeu? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Primeiro vereador inscrito, vereador Elias Natan. Senhor presidente, vereadora Patrícia, demais vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas rádios que transmitem lá para a Orla. Quero saudar inicialmente o público que resistiu até agora, todas as pessoas presentes. Não vejo nenhum figurante, vejo todas as pessoas interessadas num problema que é nosso, que é um problema da nossa mobilidade. Foram muitos questionamentos aqui levantados. Eu quero parabenizar, vereador Júnior Borges, a sua indicação, que remonta a 20 de janeiro, aprovado por unanimidade nessa casa. Óbvio, foi dito que essa sessão talvez não tivesse sido nesse modelo, nesse molde, o molde das audiências públicas são exatamente dessa forma, só que hoje nós tivemos um enriquecimento com as pessoas participando mais. Então, para a gente é extremamente salutar e alegre ver essa participação tão grande. Acredito que foi a audiência pública mais movimentada, com bastante participação das pessoas. Mas foram muitos questionamentos, a gente tem apenas 3 minutos, quero também lamentar que o tempo é muito curto para os vereadores para poderem estar expressando tudo o que pensam, mas eu quero remontar que esse problema, ele vai persistir. Porque esse problema da mobilidade urbana, ele infelizmente foi criado por a gente no século XX, quando inventamos o carro, a mobilização individual, cada um com seu carro, né? E vai persistir enquanto houver esse modelo e esse comportamento da sociedade. Então é importante que essa sociedade civil, que anteriormente era organizada, e hoje eu quero saudar, porque ela passou a ser uma sociedade civil mobilizada, essa energia que vem nas ruas para exigir um transporte digno, decente, eficiente, a gente também aproveita essa energia para mudar a cultura da gente, o comportamento da gente. A gente quer cobrar do poder público transporte eficiente, mas a gente também tem que participar do transporte solidário, pressionar para que ocorra as ciclovias, o deslocamento das pessoas sem o transporte motorizado, porque ocorreu com nossas cidades também eram sendo tomadas pelos carros. E as pessoas que deveriam estar utilizando as vias não estão utilizando a contento. Com essa revolução toda que houve no país, no mundo inteiro, né, os carros
tomaram conta das ruas, desmatamos as nossas florestas, e isso tem contribuído sobremaneira para o aquecimento global, não só pelas emissões de poluentes que ocorrem, pelo excesso de carro que tem, mas também pela própria desmatamento que ocorreu. A gente colocou nas ruas um monte de metal, que são os carros, que absorvem esse calor e transmite, contribuindo também, de certa forma, para o aquecimento global. Infelizmente, o tempo é muito curto e finalizo aqui. Muito obrigado. Te agradeço, vereador Elias Natan. O próximo vereador a falar é o vereador Jorge Covelo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhores telespectadores, eu quero parabenizar ao presidente Júnior Borges, eu quero parabenizar ao movimento, né, Resistência, porque sem a força de vocês também essa sessão não estaria acontecendo da maneira que está. Tratar de mobilidade urbana, isso é um assunto que denota tempo, pede tempo. Quero dizer que os prefeitos, todos que passaram por essa cidade, têm conhecimento de todos esses problemas que foram tratados aqui, e o que falta, sim, é vontade política para realizar, para cumprir com o que o povo necessita. Vejam que nesta casa, ao contrário do que vocês pensam, nós temos feito inúmeros e inúmeros projetos. Não só esta bancada atual, mas outras que por aqui passaram. Mas, lamentavelmente, por conta da falta da vontade política, os nossos gestores não realizam o que é votado nesta casa. Não realizam. Tudo fica na mão dos gestores. Vejam que na gestão passada eu lutei quase que 1 ano e meio para conseguir instalar uma sinaleira sonora ali próximo à promotoria, por conta de ali existir um centro de deficientes visuais. Foi uma luta muito grande, é a única sinaleira sonora existente aqui no município. Agora, quanto ao aumento da passagem de ônibus, eu quero deixar claro a vocês, deixar claro a toda a população de Camaçari, que ela não passa pelos vereadores, o prefeito não discute com a população, o prefeito discute aumento de passagem, ele e empresários de ônibus. Não passa pela votação desta casa. Os vereadores não votam aumento de ônibus. Vereadores, infelizmente, não participam. Pelo menos eu respondo pela bancada de oposição. A oposição não é consultada quanto a aumento de passagens de ônibus. Isso é discutido, prefeito e empresários. Se existe uma caixa preta, quem tem a chave é eles. Obrigado. Obrigado, Jorge. Agora o vereador João da Galinha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e público aqui presente. O tempo é muito curto, presidente. 3 minutos para explanar o que eu tenho a falar aqui. Primeiro, parabenizar o grupo de resistência que está provando que a sociedade unida, de mãos dadas, que vai à frente. Também gostaria de falar com a palestrante, que foi brilhantemente aqui, e dizer que teve a votação aqui, como ela relatou, de 50 milhões. O que os vereadores estão fazendo com esses 50 milhões? Eu quero dizer, não só a jovem, mas a toda a sociedade. Eu não votei a favor de 50 milhões. Mas se tivesse um programa de mobilidade urbana esclarecido, eu votaria até mais, porque eu não sou contra o benefício para a sociedade. Agora, sem ter um plano de esclarecidos, eu não vou votar em promessas, vou votar em projetos. Por isso que eu estou falando da minha parte. Não votei, não foi pelo empréstimo, foi por, como eu já falei. E dizer também que falar em mobilidade urbana é respeitar os passeios, respeitar os pedestres. Quando a CEPLAN fizer o papel dela, a STT fizer o papel dela, de carros em cima de passeios, multas. Oficinas em cima de passeios civis de vitrine de lojas, multas. Porque não é justo, é que o pedestre venha, saia do passeio porque tem um monte de blocos.
montes de britas, areias, carros em cima. Aí o pedestre tem que descer do passeio e seguir a rua, a avenida. Aí o que tem? Os carros começam a parar e não dá acesso, e muitos deles que terminam até atropelando as pessoas. Eu pergunto, tudo isso influencia em mobilidade urbana. Então, o respeito do cidadão deve ver em um conjunto. E essa casa, quando determinadas situações de multas acontecerem, não vamos abrir mão de deixar que eles sejam paguem pelo preço, paguem pela imprudência dele. Agora, é louvável as ações do STT. Eu não vou generalizar, dizer que não tem algumas falhas, sim. Mas no dia que o cidadão fizer o que verdadeiramente é de direito, as coisas começam a melhorar. Porque não é justo que cria um passeio, cria com um jardim, e esse aí seja servido a benefício próprio, já que se o cidadão chegar, colocar um carro com burro, carro com amendoim, ele é penalizado. E por que um dono de uma loja pode tomar conta do passeio e não? Não é via pública, então vamos respeitar todas as regras. Muito obrigado. Obrigado, senhor João. Eu gostaria de convidar agora o vereador Zé do Pão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu quero iniciar aqui, Júnior Borges, lhe parabenizando por esta grande ação que você fez, que é trazer essa discussão aqui para esta casa. E parabenizar todos os vereadores que fez parte também e foram, que colaboraram, né, com as suas votações, e isso é muito importante. Mas a questão aqui é a questão de mobilidade urbana. Eu queria falar com minha amiga Rafaela. Rafaela, eu, o vereador Zé do Pão, não votei nos 50 milhões, porque no ano passado, ano 2012, houve uma votação de 53 milhões nessa casa para a mobilidade urbana. E, na verdade, não vi nada acontecer. Senão, vou fazer que nem João da Galinha falou. Se tivesse acontecendo, sem dúvida nenhuma. Mas, para falar do transporte de Camaçari, eu quero dizer ao nosso amigo Ramiro que eu tenho certeza que ele também está torcendo que a gente possa ter um entendimento com o prefeito desta cidade. Como o Jorge falou aqui, passou vários prefeitos e nada foi feito no transporte. Então, a gente vê a dificuldade que acontece hoje, mas eu tenho certeza, Ramiro, que com a permissão, que vocês são permissionários, e com ajuste da prefeitura, que o prefeito venha fazer com que integre permissionário e prefeitura, sem dúvida nenhuma vai funcionar, e esse bloco de resistência vai conseguir aquilo que eles têm almejado nesta casa, que é o passe livre para Camaçari, para o estudante de Camaçari. Quero dizer ao meu amigo também estudante aqui, que eu tenho um filho que estuda no Mascarenhas e que, às vezes, ele tem que pegar a mototáxi porque os ônibus da cidade industrial passam 3, 4 e ele não para ele. Isso eu sinto também, tá certo? Sinto na pele igual a você. Então, eu quero dizer a vocês, né? E quero convidar, Rafael, a você e seu grupo, que dia 4 de setembro a gente tem uma sessão especial para que a prefeitura, o prefeito esclareça para onde é que está indo o dinheiro de Camaçari. Então, eu quero a presença de vocês aqui, a presença dos técnicos da prefeitura, porque a gente vai saber onde tem a dívida, o que é que se deve, o que é que a gente tem para poder a gente estar concluindo isso que vocês mais querem, que é um transporte digno para a nossa sociedade. Obrigado a vocês. Obrigado, Zé. Eu gostaria de convidar agora a vereadora Patrícia para fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todos. Meus cumprimentos aos senhores e senhoras presentes na Câmara de Vereadores, a quem acompanha em casa. Inicio cumprimentando ao presidente dessa audiência pública, que conduziu muito bem, vereador Júnior Borges, mas cumprimento também a todos que participaram, convidados, os movimentos sociais, também as cooperativas de trânsito, de mototáxi, que não pode ser esquecida, né, Ferreirinha? Então, todos os técnicos que aqui contribuíram, nesse que é, na minha opinião, ainda o início dessas discussões que levarão a um transporte público digno para todos, para quem opera, mas principalmente para a população que precisa de um transporte melhor. Eu gostaria de citar aqui
parágrafo único dos direitos fundamentais da Constituição, que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Portanto, eu gostaria de deixar aqui todo o meu respeito aos movimentos sociais. Os movimentos sociais, os movimentos das ruas, a observação do sistema de transporte, né? Enfim, tudo isso traz algumas tarefas para todos nós que estamos em algum poder constituídos, que estamos exercendo um espaço provisório em um poder constituído, quer seja judiciário, quer seja o executivo e também a nós aqui do legislativo. São tarefas que a gente precisa tocar para responder à sociedade, sendo objetivos. Eu vou fazer um intervalo só para fazer uma cobrança aqui sobre a ausência da AGERBA. Nós vivemos em Camaçari, que é um município da região metropolitana de Salvador, e a agência que regula o transporte na Bahia, né, mais uma vez ausente em um evento tão importante quanto esse, porque a gente precisa discutir o transporte dentro do município de Camaçari, mas não só, de Camaçari para toda essa região, no mínimo, né? E com relação às tarefas que nós aqui da Câmara e que o Poder Executivo tem agora para tocar, eu vou lembrar para os meus colegas vereadores que tramita nessa casa já o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Transporte, fundamental. Então, eu gostaria de solicitar dos meus pares para que nós demos atenção total e especial para esse projeto e o aprovemos o quanto antes, inclusive acolhendo as propostas da população para que ele seja melhorado. E, para o Executivo Municipal, eu deixo uma pergunta aqui para a STT, que representa a Prefeitura Municipal de Camaçari, que é justamente em relação aos prazos. Em qual prazo, ou pelo menos uma estimativa, a gente pode dizer que vai ter o início desse estudo do plano de mobilidade, de transporte e mobilidade de Camaçari? Muito obrigada. Eu gostaria de convidar o vereador Marcelino para fazer uso da palavra. Senhor presidente Júnior Borges, senhores presentes aqui na casa, boa tarde a todos aqui presentes. Parabenizar pela sessão. E vou fazer aqui uma coisa. Eu conheço o Wagner há muito tempo e sei da sua competência como técnico. E nunca vi ele destacar ninguém, explicitar ninguém. Mas queria, Wagner, pedir desculpa aqui à Rosa, porque acho que aquela sua fala não foi correta. Ok? Acho que Rosa tem uma história dessa cidade, ela merece aqui, como um gestor que você é, o respeito do gestor público. E, neste caso, não aconteceu, eu sei que não é da sua estima isso, mas Rosa não está mais, mas você quer dizer a ela que eu peço desculpa aqui por você e por todos nós aqui. Segundo, eu quero dizer aqui à STT, à SEDU, estava aqui o Franco, estava aqui, queria falar aqui para a Carla, a gente tem que resolver essas coisas. Está tudo errado. A gente não pode vir aqui para falar com o povo, e não ter a capacidade de dizer e fazer autocrítica das coisas. O que a gente errou, e eu sei que você está naquele negócio há 8 meses só, não tem só erro seu. Mas o que a gente errou tem que admitir e consertar, na minha opinião. A gente precisa ter essa capacidade nossa de resolver essa questão. E dizer aqui às cooperativas, eu disse numa reunião lá no gabinete, você lembra disso, que a gente está vendo um momento diferente do seu momento. O que a juventude aqui está apontando para a gente é o seguinte: eles não querem retornar ao passado, eles querem avançar o que tem. Nós queremos, o que eles estão dizendo para a gente é isso. Então, um sistema que reduz a tarifa e não consegue baixar a minha passagem, que sistema de diabo é esse? A gente precisa consertar isso. Porque eu sei que nem de vocês, daqui da gente, tem essa intenção de gostar de ninguém. Mas 5 centavos, o garoto reclamou de dar meia dele, que ele tem direito, e não reduziu, sabe, Ramiro? A gente precisa ter um sistema mais integrado com a sociedade. Porque não dá para fazer aqui discurso bonito, bacana, mas se as questões do povo de Camaçari não for resolvido, tanto aqui o poder público foi eleito
para essas questões. E nós aqui, vereadores. E acho que a gente precisa, Taroba, aqui, diferente de que disseram aqui, eu voltei para os 50 milhões, faça aqui uma proposta para o jovem e mostre em que vai ser investido esses 50 milhões de reais aqui da casa. Acho que isso é fundamental. Convide o jovem para ir para a CSTT, para conhecer esse diabo dessa planilha, abre o debate com eles, de fato, o que vai acontecer, e mais ainda, apure as denúncias colocadas aqui pelo sindicato. Vamos ver de fato o que é que tem de fato em relação a essa questão, para não ficar nada sem decisão. Obrigado, vereador Marcelino. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o vereador Osiel. Senhor presidente, quero nessa oportunidade parabenizá-lo pela oportunidade de assistirmos uma audiência em que foi dado todo o direito, toda a liberdade da democracia ser estabelecida aqui. Eu queria parabenizar o movimento Resistência, que está aqui presente, representando todos os movimentos de Camaçari, parabenizar os amigos que estão presentes até o final e que se interessaram pelo assunto e a temática que aqui foi tratada, e dizer, complementando aqui o que Marcelino colocou, que as coisas vão acontecer de fato agora, até porque o Ministério Público já sentenciou e agora a gente vai correr atrás do prejuízo. Já não é mais momento de discutir, se debruçar sobre uma análise do que deve ser feito. E outra coisa, nessa audiência, muito daquilo que estava guardado torna-se, de fato, uma denúncia. Os vereadores não têm somente que estar legislando, né, como vocês cobraram. A gente realmente não pode executar nada. Nós não podemos pegar um talão e sair multando ninguém, nós não podemos também multar nenhuma empresa, mas nós podemos, sim, fiscalizar os serviços que são colocados. E, dessa forma, nós aí agora temos a responsabilidade de fiscalizar tudo aquilo que foi colocado sobre essa mesa aqui, tudo aquilo que foi lançado por vocês. E quero dizer ao movimento, aos telespectadores que estão nos assistindo, na próxima quarta-feira, dia 28, será realizada a reunião da Comissão Política aqui no plenário da Câmara, às 14 horas, onde vai ser tratada o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Transporte. Então, todos já estão convidados, a sociedade, os movimentos e aqueles que quiserem assistir. Muito obrigado e uma boa tarde. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra o vereador Falcão. Senhor presidente, senhores vereadores, convidados, quero saudar ainda as pessoas que estão no auditório, em questão do tempo, para esta audiência longa, mas quero, mais uma vez, presidente, lhe parabenizar por esta audiência pública e também aos vereadores, que todos, sem exceção, que concordaram por entenderem que é uma audiência de muita importância para a Camaçari. Mas dizer, quando trata-se de mobilidade urbana, como todos nós sabemos que é direito de todos, mas, como foi dito aqui pela professora, foi um planejamento, a cidade cresceu de forma assustadora, mas o planejamento não acompanhou o crescimento da cidade. E por isso que está esse caos em todos os setores de Camaçari. Mas ainda dizer que não foi por falta de aviso, mas eu quero aqui lembrar que em 2004 eu apresentei no gabinete do prefeito um estudo feito pela Fundação Onda Azul, na orla de Camaçari. Esse estudo, a ideia era apontar o crescimento populacional de Lauro de Freitas até a Jandaíra, em uma faixa linear de 1 quilômetro, que é da estrada do Coco até a praia. E, naquela ocasião, já apontava para os próximos 20 anos 1 milhão de habitantes nessa localidade. Trouxe esse estudo, protocolei, está lá em mãos, e nenhuma providência foi tomada, sequer desconheceram. Então, por isso que vocês, como está falando aqui na sede, imagine a orla. Hoje, Jauá, o problema sério de transporte, principalmente nos sábados, domingos e feriados.
Barra do Tijuca, enfim. Mas, em questão do tempo, eu quero finalizar dizendo o seguinte: para resolver toda essa situação, nós temos que, como foi a senhora Rosa falou ali, nós temos que ouvir, de fato, representantes da sociedade civil, associação de moradores, conselhos representativos de diversos segmentos da sociedade, no intuito de direcionar, certo, como gastar o dinheiro público de forma responsável. Mas dizer o seguinte: o que está faltando mesmo é apenas vontade do prefeito para que as coisas aconteçam. Só isso. Obrigado, vereador Falcão. Com a palavra, o vereador Cessé Abreu. Parabéns, Júnior, por essa audiência maravilhosa. Engraçado que a gente vem para uma audiência pública e realmente é decepcionante. Muitos jovens, adultos estão aqui presentes. Todos nós esperávamos que a prefeitura hoje trouxesse pelo menos um escopo, né? Um esqueleto do trabalho que eles têm que apresentar à sociedade, principalmente que foi solicitado empréstimo recentemente no valor de 50 milhões de reais. E aí a gente espera que aconteça uma coisa dessa e hoje aqui não acontece. E é fruto disso, dessa discórdia, dessa discussão e tal, porque se todos nós fizermos o nosso papel, né? Nós somos legisladores, estamos aqui cobrando, estamos aqui fazendo indicações, projetos, né? Mas e aí? O papel do prefeito? Cadê tudo que o prefeito apresentou à sociedade para se eleger? Não é? Cadê tudo que foi apresentado à sociedade para se eleger? E hoje, após eleito, não é? Se pede, inclusive, um empréstimo para a mobilidade urbana e não tem nem o escopo disso, não tem nem, né, um esqueleto para mostrar à sociedade do que se vai iniciar. Então, eu vejo que são essas coisas, né, que Camaçari não pode estar vivendo o dia a dia, uma cidade diferenciada. Todo dia eu digo, nós somos uma cidade diferenciada, né? E é por isso que hoje nós estamos passando por situações como essa. E eu não culpo a juventude de não entender ainda o trâmite legal, né, de cada instituição, inclusive o trâmite da Câmara, né, porque muitos deles nem sabem quais são os trâmites, as limitações que nós temos aqui, né, e às vezes cobram, e com razão. Mesmo porque, né, nós somos um país conhecido com um número de corrupção altíssima, e quem é cego nesse país sofre por causa disso. Mas, volto a lhe parabenizar, Júnior Borges. Parabéns por essa audiência. Muito obrigado. Gostaria de convidar o vereador Gilvan. Senhor presidente Júnior Borges, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras da plenária, boa tarde. Mobilidade urbana. Bem, eu acho que não tem como a gente falar em mobilidade urbana sem pensar em acessibilidade. Eu vou pedir licença a todos vocês, inclusive o Movimento Resistência, para tratar de um assunto em específico aqui, que é acessibilidade, que é o assunto voltado às pessoas com deficiência. Nós temos no Brasil hoje 1/4 da população, ou seja, 25 milhões de pessoas no Brasil são pessoas com deficiência. Em Camaçari, a gente tem algo aí estimado, não temos um diagnóstico, mas temos um censo, de algo em torno de 22 a 25 mil pessoas com deficiência. Eu falo em particular de acessibilidade porque eu não gostaria de ser confundido com um safado, ladrão, marginal, bandido que veio para a política pública.
eu peço e sempre procuro trazer esse discurso da sociedade, em especial aqueles que nos tratam dessa forma, que essa carapuça não pegue em mim. Se as pessoas elegeram e queriam pessoas sérias e dignas na política, tem aqui agora, nesse momento, eu estou falando por mim, e gostaria que me respeitasse e me tratasse como tal. Porque, senão, vocês vão estar tirando, na próxima eleição, pessoas sérias que vocês tanto questionam e tanto pedem para ocupar esse espaço aqui, e não vão ter coragem de vir, porque continuam sendo nivelados por baixo. Nós temos em nosso mandato a promoção do direito das pessoas com deficiência. Esse ano já fiz algo em torno de 6 viagens. O Jair, presidente da UDEC, tem nos acompanhado, o Elton, vice-presidente da UDEC, pessoal do Conselho da Pessoa com Deficiência. Tivemos uma reunião na última sexta-feira com o prefeito Ademar Delgado, onde trouxemos todo o discurso voltado à acessibilidade e inclusão para a cidade de Camaçari. A última visita que fizemos foi na Secretaria da Promoção do Direito das Pessoas com Deficiência no Estado de São Paulo, onde lá já existem manuais específicos para toda e qualquer obra pública dentro do município passar por uma comissão de acessibilidade que vai julgar a acessibilidade dessas obras. Então, hoje existe, gente, preocupação. Infelizmente, as pessoas não compreendem que a gente precisa fragmentar a política pública, onde o gestor seja especialista, ou seja, técnico naquilo que ele conhece. Obviamente que, depois de eleito, a gente está discutindo, todo o município compreende o que está aqui nessa casa hoje. Mas, assim, em especial, nós temos algo como bandeira que a gente respeita e trata como imperativo no nosso município. Boa tarde a todos e obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jackson Josué. Boa tarde a todos, ao público que nos assiste através da TV Câmara, ao senhor presidente que ora preside esta plenária. Quero lhe parabenizar, Júnior, e parabenizar esta casa, no nome do vereador Theo Ribeiro, que tem feito isso desde o início de janeiro, questões que a sociedade quer debater e assim tem feito, né? Não medimos esforços, são quase 15 horas, estamos aqui debatendo o interesse da nossa comunidade. Quero falar a respeito da mobilidade urbana, que a mobilidade urbana só não pode ser discutindo hoje, né, nessa plenária, e sim o dia a dia da nossa vida. E falar a respeito da Lei Federal 12.587, que todos os municípios acima de 20 mil habitantes têm que começar a planejar sua mobilidade urbana. Camaçari hoje já com 250 mil habitantes, né? E aí eu vou na linha da fala do vereador Jorge Coveiro, quando fala que os nossos ex-gestores que aqui passaram não pensou nisso. Então está na hora de já estar fazendo isso e falar, né, da sociedade, do movimento que aqui se encontra, que hoje vivenciamos um novo tempo. Nós percebemos isso em 88, com a Constituição, né, que a gente foi para a rua e conseguimos a nossa Constituição. Vivenciamos isso também em 90, quando foi o Fora Colo. Então, a juventude tem vez e voz. Eu quero parabenizar vocês, o caminho é esse, entendeu? E aproveitar o ensejo também, um momento oportuno, e falar para os permissionários das cooperativas que vocês, essa casa não tem nada contra vocês, foram dadas a vocês a oportunidade única, porque sabemos que vocês são moradores daqui do município, que vocês geram emprego aqui para o povo do nosso município, mas a sociedade, vocês hoje perceberam aqui nessa plenária, o que a sociedade estão pedindo de vocês. Então, eu acho que vocês têm que ver isso de uma maneira e um olhar diferenciado, porque aqui está um verdadeiro representante, né, que é o povo que nos elegeram e tem daqui a 3 anos e meio para fazer essa avaliação, não querendo estar fazendo a política, o dia a dia, mas sim ouvindo a sociedade, porque esse é o papel de todos nós. Meu muito obrigado e que Deus dê uma boa tarde a todos. Obrigado, Jackson. Agora eu gostaria de convidar o vereador Elinaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores convidados, público presente, sociedade unida organizada. Tem vezes que eu fico
meio perdido e peço o caminho a Deus. Tenho 3 minutos para falar de mobilidade urbana. Não vai dar tempo. E eu queria me impor, me colocar, vereador do Pão, no lugar do prefeito. Aqui teve 2 falas que me chamou a atenção. A do Cleito e a da Rafaela, que procurou dar caminhos para a gestão, para resolver a mobilidade urbana. E eu queria dar um conselho ao prefeito Ademar, que é o atual gestor, deixando uma mensagem. E quinta-feira eu vou mudar todo o meu discurso, eu vou falar só de mobilidade urbana. Talvez essa mensagem fale tudo. Uma mensagem bíblica que uma época, lá no passado, o Egito estava passando por várias dificuldades. E aonde o faraó teve um sonho. Sonhou com 7 espigas magras e 7 espigas gordas. E no dia seguinte, ele tornou ter um novo sonho. Com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ninguém sabia decifrar esse sonho. E aí o faraó foi orientado por uma pessoa que tinha uma pessoa lá da base, como hoje eu vejo o povo, que tinha a resposta para aquilo. E o José do Egito disse ao faraó que o Egito ia passar por fase difícil, que via uma grande seca e vinha grande dificuldade. E o faraó perguntou a José como resolver e ele explicou. E aí o faraó nomeou o rei José, rei do Egito, que tinha a chave para resolver. E aqui eu vi hoje na fala de Rafaela do Cleito, que vem do povo, algumas coisas importantes para resolver. Que Ademar dê oportunidade, abra a porta, meu Deus do Pão. Que nomeie essas pessoas, chame para o colo dele, para ajudar a resolver essa solução. Eu acho que essa mensagem diz tudo, vereador Theo, e é o caminho que o povo só está pedindo transparência e para ser ouvido. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, vereador Reinaldo. Eu gostaria de pedir ao vereador Jackson que me substituísse aqui, que eu vou fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Júnior Borges. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero agradecer aos vereadores, agradecer ao Bloco Resistência, que brilhantemente fez sua explanação aqui, colocou da forma que deveria ser colocado. Quero também pedir desculpas se caso discorreu de alguma forma equivocada as coisas aqui, mas tentamos chegar no consenso. Agora eu quero fazer, espero que eu consiga fazer nos 3 minutos, algumas cobranças. Eu acho que a gente precisa disso. Uma fala, inclusive, vem do próprio Movimento de Resistência, que eu gostaria de fazer aqui, que vocês não o fizeram. Vocês proporam lá, quando nós conversávamos, em fazer um fórum permanente de discussão sobre mobilidade urbana. E aí vai uma proposta que eu estou falando aqui, mas é do Bloco de Resistência. Acho interessante a proposta que isso continue se discutindo junto com a sociedade. Vocês são protagonistas disso. Eu quero cobrar também da STT, e através de ofício, eu estou fazendo isso formalmente aqui, mas vou cobrar por escrito através de requerimentos, sobre a característica atual da frota do transporte público de Camaçari. Nós, da Câmara, acho que precisamos ter conhecimento das características desse transporte público. Então, nós vamos fazer essa solicitação por escrito. A outra coisa também que a gente precisa é um relatório mensal de quanto se arrecada com o pagamento da meia passagem na bilhetagem eletrônica e da bilhetagem eletrônica como um todo. Qual é o valor que hoje o Camaçari Card arrecada? E o município precisa nos passar essas planilhas. Cobrar
o regulamento, queremos cobrar, vou fazer essas indicações todas, o regulamento do sistema de transporte, das cooperativas e do transporte coletivo, o CETAX, o sistema de transporte de táxi, o sistema de transporte de mototaxistas e o sistema de transporte das pessoas que utilizam para levar as crianças para as escolas. A gente precisa também ter isso assim melhor verificado. Infelizmente o tempo não vai dar para me concluir, são muitas as coisas, que inclusive essas coisas estão no TAC. Estão no TAC. E é essas perguntas que a gente vai fazer. Boa foi a explanação do secretário, do promotor de justiça aqui, que já disse que executou o TAC no dia de hoje. Então eu quero só agradecer e muito obrigado. Eu queria, nesse momento, solicitar do plenário desta casa que a gente se coloque de pé para ouvir o hino nacional. Eu queria agradecer a presença de todos e convocar
aos vereadores e à população para participarem da sessão ordinária que acontece no dia de amanhã, às 9 horas da manhã. Muito obrigado. Amazônia. Terra de utopias, terra de fantasmas e de cobiça. Amazônia brasileira, o maior santuário de vida selvagem do planeta, está ameaçado. Os últimos 40 anos foram mais destruidores que os 5 séculos de ocupação. Hoje, o Brasil enfrenta um desafio: construir a Amazônia do futuro. A corrida contra o relógio já começou. Na terra e nos ares. Aviões, satélites constroem um inventário da maior floresta tropical do mundo para supervisionar a exploração de seus recursos naturais. A promessa de uma Amazônia do século XXI se esboça. É um dos mais ambiciosos canteiros do século. Seu desafio é planetário. Futura técnica em petróleo e gás. Everaldo Tolentino da Rosa, futuro operador de logística portuária. Thelma dos Santos, futura técnica em biotecnologia. Clauber Lima, futuro operador de processos químicos em mineração. Eles são cada vez mais necessários e valorizados no mercado. São os técnicos de um Brasil que avança, produz e cria novas oportunidades de trabalho. O importante é se qualificar. Eu vou sair daqui com a profissão. Trabalhar no que eu gosto. Com o Pronatec, o governo federal está fazendo grandes investimentos na formação profissional de jovens e adultos, para que mais brasileiros conquistem uma profissão e ajudem o país a inovar, produzir e crescer. As oportunidades estão aí. É estudar muito e correr atrás. Conheça os cursos disponíveis no seu município e faça sua inscrição. Ministério da Educação, Governo Federal. Está no ar o programa Perfil Político, aqui pela sua TV Câmara. Hoje eu tenho a honra de conversar com o vereador Elias Natan, do PV, eleito na última eleição com 2.079 votos. Vereador, seja bem-vindo, é um prazer conversar com o senhor aqui hoje. Prazer é meu, Geraldo. Estamos aqui à disposição para que a população de Camaçari possa conhecer um pouquinho mais do nosso perfil, do que a gente faz, como a gente começou na vida política e o que é que a gente pretende com esse mandato. Bom, o Camaçari conhece, sabe mais ou menos quem é o vereador Elias Natan. Agora eu queria que o senhor falasse para a gente quem é Elias Natan Moraes Dias. Conta aí para a gente. Elias Natan Moraes Dias é um cidadão brasileiro, baiano, de Cachoeira, simples, que vem de uma família também humilde,
Meu pai é professor de inglês, minha mãe professora primária, e eles sempre tiveram uma preocupação muito grande com a educação, né? Então a gente vem de uma família humilde, mas uma família, graças a Deus, de pessoas estudiosas, que sempre valorizou muito a educação. Então somos uma família de 6 filhos, né? Eu sou o 4º dessa família. Graças a Deus, meus pais conseguiram formar todos os filhos, todos fizeram faculdade com muita dificuldade, mas nunca nos faltou também nada pela dedicação que eles sempre tiveram aos filhos. E saindo lá de Cachoeira, aos 15 anos de idade, fomos para Salvador para fazer o científico. Inicialmente estudamos no Colégio Central. Na verdade, quando eu cheguei em Salvador era Central, Severino Vieira e Teixeira de Freitas. Foi o ano que criaram o tal de Siena, esses 3 colégios. Fizemos o primeiro ano do colégio no Siena, no segundo ano aí já fomos para o Colégio 2 de Julho, era um colégio que tinha uma educação melhor, uma forma como preparar melhor para o vestibular, e concluímos nosso curso científico no 2 de Julho. No ano de 1979, aí fizemos vestibular para Engenharia Civil e para Medicina. Tivemos a sorte de ter sido aprovado nas duas profissões. Iniciamos cursando as duas profissões, né? Tanto engenharia quanto medicina, mas ao cabo do primeiro ano a medicina nos conquistou, nos cativou. A gente viu que era nesse caminho que a gente queria trilhar. Encerramos nossa carreira, encerramos prematuramente nossa carreira como engenheiro, estudamos apenas 1 ano e seguimos aí a medicina. O senhor começou muito cedo na política também, né? Ainda muito jovem, foi candidato lá em Cachoeira, sua cidade natal. Não ganhou a eleição, mas ficou como suplente e acabou assumindo o mandato em função das circunstâncias algum tempo depois. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa passagem de sua vida. Uma influência muito direta por meu pai, né? Meu pai sempre teve uma participação muito importante na minha vida, como exemplo, como pessoa que é. Meu pai era político, vereador, presidente de Câmara lá de Cachoeira. Depois candidato a prefeito, perdeu, mas conseguiu ser vice-prefeito na eleição. Foi na eleição que ele foi vice-prefeito. Nós trabalhávamos na cidade como médico, já envolvido também com a política local, e saímos candidato, não conseguimos vencer aquela eleição, ficamos na primeira suplência. O prefeito, à época, nos convidou para sermos secretário de saúde e ficamos como secretário de saúde em Cachoeira durante 1 ano. Mas, infelizmente, aquelas promessas de campanha que a gente faz questão de honrar, tudo que a gente se permite fazer. E junto com o prefeito, que foi uma vitória assim, esmagadora, ele infelizmente naquele momento ele não cumpriu o que tinha sido estabelecido, que era levar saúde, principalmente essa população da zona rural. A gente ficou inconformado e ao cabo de 1 ano nós pedimos a exoneração do cargo de secretário, né, e conduzimos nossa vida. Quis Deus que 1 ano depois de afastado da secretaria, nós assumíssemos um cargo, né, a função de vereador na cidade de Cachoeira, em virtude do falecimento do titular. E nós ficamos esses 2 anos lá na Câmara. Não poderia ser diferente, já essa época, oposição ao prefeito, por todas as questões já relatadas, de não cumprimento, né, do programa de saúde que nós tínhamos traçado para a população na época da eleição, e concluímos nosso mandato lá na oposição. O prefeito hoje é nosso amigo, fala que foi um dos melhores secretários que ele teve, tivemos uma participação destacada na Câmara naquela época, porque entendíamos que saúde é um direito de todos e brigávamos para que esse direito fosse realmente respeitado. Mas essa foi a nossa participação na política Cachoeira, me deixa saudade, grandes amigos naquela cidade, a família, o local onde eu sou nascido, a família toda, tanto de meu pai como de minha mãe, são naturais lá de Cachoeira. É um lugar que a gente se sente muito bem quando a gente retorna por lá. O senhor tem quantos anos de medicina? Eu formei em 84, né, no ano de 1984. São aproximadamente aí 26, 27 anos de formado. A medicina teve um papel fundamental assim, para colocar o senhor ainda mais cedo na política? O senhor avalia dessa forma? Seguramente. Assim, eu acho que o médico ele tem uma vantagem sobre as outras profissões, porque ele lida diretamente com as pessoas, com o sofrimento das pessoas. Ele vê a situação social que as pessoas passam. Às vezes ele passa um medicamento e a família não tem condição de comprar e não melhora por falta de poder aquisitivo. Então o médico ele tem por obrigação e por formação,
de estar muito próximo da população, estar muito próximo das suas necessidades. E a política, eu entendo dessa forma, a política é um instrumento onde você possa atuar e transformar uma realidade. E eu acho que, como médico, por conhecer essa realidade muito próxima, ele tem condição de participar, de transformar, de tentar melhorar a condição de vida das pessoas. O ex-governador Leonel Brizola tinha a particularidade de ser o único político brasileiro a ter tido a oportunidade de governar 2 estados, né, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Com o senhor ocorre um fato que me parece que é pioneiro aqui na Câmara, que o senhor é o primeiro vereador com a particularidade de ter exercido mandato em 2 cidades diferentes, né? E tem mais um detalhe, o senhor teve a oportunidade de ser vereador no final dos anos 80, início dos anos 90, e tem a oportunidade de ser vereador novamente agora. Qual é a diferença básica, na sua opinião, entre ser vereador 20 anos atrás e de ser vereador agora? Veja bem, eu devo isso muito à bondade, tanto das pessoas de Cachoeira quanto das pessoas de Camaçari, ter assim, sufragado o nosso nome como representante das 2 cidades. Houve uma modificação muito grande no país ao longo desses tempos, né? Óbvio que na formação, na essência, a gente não transforma, a gente não modifica, né, a nossa forma de atuar. A nossa bandeira sempre foi a saúde. Entendíamos já naquela época de 90 que ainda estava nos princípios ainda do SUS, né, da Constituição Cidadã, da Lei 8080 que rege o SUS, que foi por volta de 1988. Então, naquela época estava muito no início o direito à saúde. De lá para cá, esse direito tem sido avançado, tem se conquistado. Mas houve essa mudança muito grande na saúde do país. As cidades começaram a assumir a responsabilidade pela saúde dos seus munícipes, o que não ocorria na década de 80, né, quando na realidade era o governo federal, através dos repasses que se fazia diretamente nas contas dos médicos, que possibilitava o atendimento médico, e naquela época só tinha direito à saúde quem pagava o INSS. As outras pessoas viviam da benevolência das santas casas. Felizmente isso modificou, né, com a conferência de 86, a Conferência Nacional de Saúde. Foi uma briga, né, dos médicos, uma briga da população brasileira do direito à saúde. Isso se transformou. Hoje a cobrança é em cima do representante da saúde local, do secretário de saúde do município que tem que prestar conta. Então eu acho que isso modificou o foco, ficou mais próximo. Tanto o recurso hoje chega para a prefeitura, chega nas contas no fundo municipal, quanto a cobrança. Antigamente era difícil você cobrar de Brasília uma ação de saúde numa cidade, qualquer ela que fosse. Hoje você tem a secretaria próxima, onde você pode estar buscando essas melhorias para a população. Bom, o senhor está estreando aqui na Câmara de Camaçari, mas não é propriamente dito um estreante no Legislativo. Qual a avaliação que dá para fazer já desses meses iniciais dos trabalhos aqui na Câmara? Eu acho que a Câmara Municipal de Camaçari hoje tem representantes, todos eles, tanto posição quanto oposição, preocupados com a cidade. Existe uma unidade desses vereadores. Óbvio que existe diferença de ideias, é natural que tenha, e é bom que seja dessa forma, porque é tudo contraditório, que a gente vai conseguindo avançar. Mas eu tenho, nesses 5 meses aqui, que eu tenho tido a oportunidade de conviver com os outros vereadores, tenho aprendido bastante com os vereadores mais antigos, com os vereadores que já continuam nessa casa, e com os novos também. Me surpreendido com a disposição do trabalho. Tenho tido a oportunidade de participar de algumas comissões, e as comissões que, pela presidente, hoje eu falo presidente da Comissão de Saúde e Educação, a vereadora Patrícia, bastante atuante, preocupada, e nós já fizemos algumas visitas em algumas unidades hospitalares, visita em banco, para buscar o reconhecimento das minorias. As pessoas têm nos procurado para falar que determinado banco não tem respeitado a sua condição de deficiente. Nós temos ido às agências para fazer valer esse direito. Faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Recentemente estivemos na cadeia, melhor dizendo, na delegacia do município, para ver as condições da delegacia, aproveitando nesse momento já como presidente da Comissão de Direitos Humanos, para a gente ver as condições que esses presos estão sendo conduzidos. Então eu tenho visto uma participação muito importante da Câmara, de todos os vereadores, e isso eu acredito que a cidade é que vai sair lucrando. A gente falou, já deu para entender um pouco de quem é Elias Natan, falamos um pouco dos seus primeiros passos na política. Agora, como é que Camaçari entrou na vida do senhor? Como é que
Elias Natan e Camaçari se fundiram? Pois é, formei no ano de 84, como já disse. No ano de 85 ingressei no Exército, né? Fiquei no Hospital do Galés ali como oficial médico durante 2 anos. E no término já do ano de 86, finzinho de 86, fui convidado para vir trabalhar aqui na Cato, uma clínica que tínhamos aqui na Ponciano de Oliveira, ali na linha do trem. E era, me parece, a única clínica de ortopedia naquela época aqui na cidade. Nós viemos para trabalhar aí na Cato e foi amor à primeira vista, né? A cidade não era o que era hoje, né? A população também era menor. Hoje eu vejo aqui onde tem o Colégio Luiz Eduardo, ali era uma praça imensa, só tinha árvores. Na Praça de Abrantes tinha uma pizzaria, que era onde à noite a gente saía aí da clínica, ia lá comer uma pizza. Então a cidade transformou muito. Então foi nessa época que a gente chegou aqui em Camaçari, por volta no fins de 86, e começamos a trabalhar na clínica de ortopedia aqui na Cato. E em virtude de nossa atuação, trabalhando, tínhamos um vereador aqui que era conterrâneo, amigo já desde a época de Cachoeira, que era o vereador Soane, e percebia na gente já uma condição, né, de participar da vida política de Camaçari. E foi quando ele nos convidou para ingressássemos à época ao seu partido, o PFL. Nós ingressamos e iniciamos aí uma atuação política partidária. Né? A atuação política a gente já tinha alguma coisa, conversando com as pessoas, já vimos visitando alguns lugares na cidade de Camaçari. Então a participação política existia, pequena, mas existia. A participação política partidária se dá a partir de 86, não 86, melhor dizendo 88. A partir daí a gente já começa a participar um pouco mais da vida política da cidade de Camaçari. O senhor é uma testemunha ocular do crescimento da cidade nos últimos, e presencial também, dos últimos 25 anos da cidade, né? Trabalhando aqui, atendendo a comunidade. Na sua percepção, o que é de mais substancial que se transformou aqui em Camaçari? Qual a principal diferença entre a cidade que o senhor encontrou quando chegou aqui, 25 anos atrás aproximadamente, para a cidade que nós temos hoje? Bom, mudou muito o perfil econômico da cidade. Quando eu cheguei aqui já existia apenas um polo petroquímico, existia, as pessoas trabalhavam em Camaçari, mas não moravam em Camaçari. Muita gente morava em Salvador e vinha apenas trabalhar para o polo. Eu acho que a grande transformação dessa cidade hoje é que as pessoas que trabalham aqui moram aqui. Uma grande parte dessa população, com a vida das outras empresas, da FO e das outras empresas todas que vieram associadas à FO, hoje a gente percebe que o perfil da população modificou. Hoje temos muita gente de fora, mas muita gente morando na cidade de Camaçari. Isso é importante, porque tem favorecido o crescimento, né, da cidade, tanto no aspecto cultural, as universidades que chegaram para a cidade, os cursos de nível superior. Então houve essa modificação substancial no perfil da cidade. Estamos conversando hoje com o vereador Elias Natan, do PV. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Atenção, eleitor! Se você está com seu título cancelado ou tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, basta comparecer ao cartório eleitoral da sua cidade para regularizar a situação. Para saber o endereço e o telefone do seu cartório e para obter informações sobre a sua situação eleitoral, consulte o site do TRE Bahia e o Facebook oficial do Tribunal. Nos últimos anos, o Brasil venceu desafios e decidiu fazer mais. Gerou mais empregos, mais renda e mais oportunidades. O próximo passo é garantir mais acesso à saúde para todos. Por isso, o governo federal fez um pacto com estados e municípios e ampliou o esforço que já vinha sendo feito para levar atendimento básico para mais perto dos brasileiros. Foi criado o programa Mais Médicos para o Brasil, que oferece incentivos para médicos trabalharem no interior do país e nas periferias das grandes cidades. As vagas são para médicos brasileiros, mas enquanto não houver profissionais suficientes, também serão contratados médicos estrangeiros de atenção básica por tempo determinado. Prática, aliás, comum em muitos países. Mais médicos agora, mais investimentos em infraestrutura para modernizar e construir hospitais e postos de saúde. E mais médicos no futuro, com a criação de milhares de vagas de graduação e residência para estudantes de medicina. Mais médicos para o Brasil. Mais saúde para você. Governo Federal.
Estamos de volta com o programa Perfil Político, conversando hoje com o vereador Elias Natan. E hoje a gente está inaugurando aqui um momento novo num programa Perfil Político. A gente solicita aos entrevistados que tragam, que apresentem aqui para nós e para o público de casa, algum livro que, de uma forma ou de outra, cumpriu um papel marcante na vida do entrevistado. E aí o vereador trouxe aqui hoje um livro especial, Pergunte a Platão. Por favor, fale um pouquinho para a gente, apresente este livro aqui para a gente. Tá bom, eu gosto de filosofia, eu acho que a filosofia nos ajuda muito. Né? Esse livro, ele, aí no subtítulo, ele tem terapia para quem não precisa de terapia. Né? Ele fala acerca das grandes questões, né? de sexo, de fome, de vida, grandes questões mundiais que afligem o homem e as alternativas que a gente tem de como encarar. Fala sobre sofrimento e Platão é muito importante, né? Um dos livros dele mais famosos é a República, onde ele conceitua o que seria uma república ideal, onde o governante seria o filósofo, que ele entende o filósofo como uma pessoa mais sábia, né? Platão foi um dos discípulos de Sócrates, né? E ele dá assim, muito indicativo e que pode nos ajudar muito a conduzir os grandes dilemas que nós temos no dia de hoje. Então, eu gosto muito de ler esse livro. Na verdade, eu estou relendo, eu li há algum tempo atrás e me ajuda bastante na vida política também, que Platão foi um político. Então, ele nos auxilia também nesse aspecto. Mas leio também alguns filósofos mais contemporâneos, o Jean-Paul Sartre, gosto muito de Nietzsche também, que fala acerca da questão do super-homem, da distância entre o animal e o homem. Então, são pensamentos assim, eu sou um pouco da linha de Aristóteles, da coisa da virtuosidade, de você criar ambientes virtuosos, de que pensamentos bons, eles denotam ações sempre boas. Então, eu gosto muito de ler, porque isso inspira a gente, nos ajuda a conduzir aí nossos problemas do dia a dia. Com certeza. Tá aí uma ótima dica para o telespectador de casa aí, conhecer o livro Pergunte a Platão. Mas voltando aqui ao nosso papo, quais são as prioridades do mandato do senhor aqui na Câmara? Evidentemente que o senhor tem uma compreensão macro da sociedade, mas deve ter alguns pontos que são encarados como as prioridades absolutas do mandato. Bom, esse mandato foi muito construído em cima da saúde, foi sempre um tema. Eu, na realidade, sou candidato pela 4ª vez aqui em Camaçari. Felizmente, nessa 4ª tentativa, nós conseguimos êxito. Então, a gente nunca saiu desse foco. A gente entende a saúde como um direito de todos e a gente sabe das dificuldades que as pessoas encontram ainda no acesso às ações de saúde. Esse é o principal dificuldade das pessoas. E a gente pretende, com nossa colaboração, simples, mas um pouco conhecedor da realidade da saúde em Camaçari, poder contribuir de alguma forma para que essa saúde possa chegar às pessoas de forma mais eficiente. Entendemos que a população cresceu, né, uma realidade, e o sistema de saúde, a oferta de saúde não cresceu na mesma proporção. Então a gente defende uma cobertura maior do programa de PSFs na família. Hoje Camaçari tem por volta de 51%. A gente acha que Camaçari tem que avançar, né, e o programa de saúde da família, essa estratégia de saúde da família é importantíssima na prevenção, ou seja, se você vai prevenir, você vai ter menos pessoas adoecidas, você vai ter menos pessoas procurando posto de saúde, você vai ter menos fila. Então eu acho que esse é um primeiro foco que tem que ser dado, ampliar a cobertura de saúde da família na cidade de Camaçari. E na questão da assistência propriamente dita, das pessoas que precisam de atendimento, a gente tem que aumentar a oferta, né? Você pode aumentar a oferta através da estrutura própria da prefeitura, as UPAs, os postos de saúde, os centros de saúde, ou quando se esgota esse recurso, você credenciar a iniciativa privada, né? Laboratórios, hospitais, clínicas, para que dessa forma você, primeiro prevenindo, você vai ter menos pessoas doentes, e segundo, você ampliando a oferta, você vai ter condição de diminuir as filas e que as pessoas possam ter um atendimento no tempo apropriado. O senhor tem uma relação com o esporte bem bacana, o senhor é médico do Esporte Clube Bahia, aí há muitos anos. O esporte
também ele não é visto como uma das prioridades, não, do seu mandato? Seguramente, o esporte como propulsor, né, como propulsor da própria saúde. Exatamente. Aliás, o ano de 86 foi um ano muito bom para mim. Foi o ano que eu cheguei em Camaçari, o ano que eu ingressei também no Esporte Clube Bahia, que tem me dado inúmeras e muitas grandes alegrias. Recentemente é uma tristeza, mas na maioria das vezes tem me dado muita alegria. E no Esporte Bahia aprendi muito esse espírito de equipe, de solidariedade, que é necessário no trabalho de equipe, e isso eu tento transmitir para o grupo que trabalha com a gente, a unidade, a união entre as pessoas que trabalham, e o esporte possibilita isso, além do fator de saúde que ele proporciona, né? Você, quem faz atividade física, primeiro adquire hábitos mais saudáveis. O cara que faz uma atividade física, faz um esporte, ele não fuma, ele bebe, ou se bebe pouco, ou não bebe, né? Tem hábitos mais saudáveis, se preocupa com a alimentação, então tudo isso vai refletir na saúde dele, associado a todos os outros benefícios que o esporte traz, né? De tirar da marginalidade, de tirar do ócio. Então o esporte tem esse poder, né? de catalisar para as coisas boas, caminhando as pessoas para uma atividade e uma vida mais saudável. Esporte é vida. Recentemente, o senhor, acompanhado de outros vereadores, realizou uma incursão em algumas unidades daqui do município. Vocês foram ao Hospital Geral, foram à Policlínica da Glebacê, a Central de Regulação. Baseado no que se ouviu, qual é o diagnóstico? O diagnóstico é que precisa melhorar, né? A gente da base do governo, a gente apoia o governo Ademar, mas a gente não está dizendo amém, não estamos aqui para isso. Nós somos representantes das pessoas, da população de Camaçari. Então a gente tem que apontar o que está errado, porque a única forma do governo corrigir eventuais desvios é com os seus colaboradores apontando onde estão os erros. E a gente foi visitar o Hospital Geral de Camaçari, porque existia... Aliás, não foi a primeira visita, a gente já tivemos a oportunidade de irmos, após eleito, algumas vezes ao Hospital Geral de Camaçari. Tinha as queixas com relação à cozinha, e houve uma denúncia, e realmente a cozinha estava em estado insalubre, e felizmente a gente foi lá constatar que essa reforma já está em curso, a cozinha já está sendo reformada, se colocou um outro local para que as pessoas pudessem se alimentar e fabricar e fornecer o alimento para os pacientes internados. Então a gente já viu alguma melhoria, mas a gente viu também situações de pacientes ainda em corredor, queixas de pacientes com relação ainda a atendimento. A diretora relata a falta também de profissional. Então é importante, né, que o vereador não fique na Câmara, não fique apenas no gabinete, ele tem que ir na ponta, ele tem que conhecer a realidade das pessoas para poder trazer aqui a demanda e brigar para que as coisas possam melhorar. Posso botar uma pimentinha na entrevista? À vontade. Bom, o senhor construiu uma reputação, uma ótima reputação na medicina, é bom político, articula bem, tem experiência como gestor da saúde. O senhor em algum momento já se imaginou secretário da saúde do município de Camaçari? Se eu disser que não imaginei, eu estaria mentindo, né? Quando, a partir do momento, no fim do ano passado, quando houve o convite por parte do prefeito, óbvio que a gente avaliou, é óbvio que envaidece qualquer pessoa ser secretário de saúde de Camaçari, quem não gostaria de ser, quem não gostaria de fazer um trabalho em prol da cidade de Camaçari. Lógico que pensei bastante, mas é como eu te falei, a gente trabalha em grupo, a gente trabalha em equipe, né? E eu precisava ouvir, e fui ouvir essa equipe, ouvir as pessoas que nos elegeram, e na avaliação que foi feita, a gente não podia frustrar uma população e um trabalho de 12 anos. A gente vinha 12 anos brigando para estar aqui na Câmara de Vereadores de Camaçari, representando as pessoas aqui no Parlamento, e a gente não podia, no momento que a gente chega, abandonar e assumir um outro cargo, por mais honroso e relevante que ele seja. Então, embora eu tenha pensado, tenha ficado envaidecido e honrado com o convite, mas o convite das pessoas de Camaçari foi para que nós estivéssemos aqui nessa casa, e aqui nós estamos, esperamos, né, fazer um trabalho que venha atender às necessidades da população. Agora, como é a relação dos vereadores do PV aqui na Câmara? A sua relação com o vereador Jackson é uma relação de diálogo permanente, é uma relação bacana? Como é que tem sido isso aí? Vocês têm se ajudado? Eu e o vereador Jackson temos uma excelente relação. Até me surpreendeu o vereador, uma pessoa realmente muito disponível, né? A gente conversa bastante, em determinado momento cedo, em outros ele cede. Então existe essa comunhão entre nós no exercício, no mandato.
O vereador tem desempenhado um papel também extremamente importante. Ele é um vereador que vem de uma origem de liderança comunitária, é um vereador que está sempre dando assistência à sua população, ao seu eleitorado, e a gente tem um excelente relacionamento. Bom, eu perguntei isso porque em Salvador, onde o partido do qual o senhor faz parte, que é o PV, tem a vice-prefeita, criou uma secretaria voltada para as questões ambientais, né, que é a Secretaria da Cidade Sustentável, que inclusive é presidida pelo, não sei, é ainda presidente? Ivanilson. Por Ivanilson Gomes, ex-presidente estadual do PV. Vocês dialogam sobre a possibilidade de ter uma secretaria voltada para as questões ambientais também aqui em Camaçari? A bancada do PV conversa sobre isso, o partido coloca isso como um objetivo estratégico para médio prazo? Sim, a gente já tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar com o prefeito, que é uma pessoa preocupada com a questão do meio ambiente, ademais é uma pessoa muito preocupada com isso, e nós já conversamos com ele da necessidade de termos uma secretaria de meio ambiente na cidade de Camaçari, que eu entendo que Camaçari talvez seja a cidade do estado da Bahia que mais necessite dessa secretaria, porque possivelmente é a cidade mais industrial dessa cidade, desse estado. É a cidade que mais produz resíduos, né, tóxicos em algumas situações. Então, eu acredito que a Secretaria de Meio Ambiente seria um ganho comensurável para a cidade de Camaçari e para a própria população. Exatamente, é o dilema, né, do novo século, aliar desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial com sustentabilidade, né, com preservação do meio ambiente. Ano que vem tem eleição, né, para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. E o senhor faz parte do PV e o partido tem amplas alianças no estado. Tem aliança na capital com o Democratas, tem uma aliança aqui em Camaçari importante também com o PT. Como é que os assuntos relacionados à conjuntura nacional, como é que eles rebatem aqui no município? Como é que vocês absorvem isso? A influência direta, como é que vocês projetam cenários para o ano que vem? Como é que essa discussão vem acontecendo? Bom, o Partido Verde é um partido que eu estou muito bem acolhido, fui muito bem acolhido, estou muito bem no partido. Um partido democrático, um partido que tem dado espaço, né, para discussões internas e sempre prevalece a maioria no consenso. Nós sabemos que em Salvador existe uma aliança com o governo lá local, que é democrata, mas aqui nós estamos no projeto do PT e temos conversado, já conversamos com o Ivanilson, o ex-presidente, temos estabelecido alguns contatos e conversas pessoais com o atual presidente estadual, que é Alain, prefeito, inclusive, de uma outra cidade no interior. Ele tem respeitado muito a posição nossa aqui em Camaçari. Então, eu acredito que não vamos haver nenhum problema, até porque é uma das bandeiras do partido, é a discussão, é a democracia, é o respeito às opiniões. E a gente está aqui na base do governo, já tornamos claro para a executiva estadual de que a gente está nesse projeto e não tem havido nenhum movimento de retaliação contrário ao nosso posicionamento aqui em Camaçari. Agora, para a gente concluir rapidinho, a Assembleia Legislativa faz uma votação todos os anos em que os deputados escolhem o melhor secretário do governo estadual. Se a gente tivesse que adaptar essa ideia aqui a Camaçari, na opinião do senhor, quem levaria esse prêmio hoje? É claro que é uma avaliação prematura, o governo começou há poucos meses, mas quem seria esse escolhido aí pelo vereador? Eu ainda tenho que concordar que Everaldo vem se destacando na questão das obras, a gente tem encaminhado algumas demandas para ele, tem atendido. Nesse primeiro momento, eu acho que o Everaldo ainda tem um pouco de destaque em relação aos outros. Tá aí a opinião do vereador Elias Natan Everaldo Siqueira, secretário da Infraestrutura. Vereador, excelente a nossa conversa, uma satisfação enorme poder entrevistá-lo. O tempo voou, nossos 30 minutos já se esgotaram. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, para dar a sua última mensagem aqui para os telespectadores da TV. Ok, é uma pena que tenha terminado. Agradecer a oportunidade, Geraldo, que você nos dá de estar mais próximo da população agora, as pessoas que não podem estar nos visitando aqui na Câmara ou na clínica onde a gente atende. A gente está podendo entrar nos lares das pessoas, está falando sobre a gente, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso mandato e nos colocar à sua disposição, à disposição da população